Fala galera, beleza? Estamos aqui hoje para mais um vídeo e o vídeo de hoje a gente vai mostrar a diferença do novo Honda Civic pro Honda Civic anterior, né, a geração 10, que saiu por último agora em 2021. Então, se você quer saber qual é a diferença real dos dois carros, né, dos dois modelos, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber as notificações. E bora logo, eu me chamo Alexandre e já vamos dar play aqui no vídeo. De cara a gente já vê logo o novo Honda Civic, né? Com a roda preta até que deu uma disfarçadinha. How's it going, everyone? In this episode of TFL Car, we're taking a look at the 11th generation Honda Civic and the 5 biggest differences between this new Civic and the 10th generation that came before it. And number 5 on this list is the exterior styling. Now, if we start at the front ends of these two cars, you can see that this new model has a larger grille. The whole front end is also much smoother than the previous generation Honda Civic. You can see lots of angles, lots of body lines here, very sharp styling that has been much smoothed out on this new model. Se vocês olharem bastante assim pra frente dos dois modelos, tanto o novo quanto o antigo, a frente parece que tem a mesma linha. Porém, se vocês observarem, na nova geração essas linhas ficaram mais suavizadas, elas ficaram mais tiozonas mesmo, mais tranquilas, tá? Já na geração anterior você vê que tem uma cara mais, já tem umas linhas mais agressivas, a grade é mais agressiva, o para-choque e tudo, né? Então, dá pra ver ali que até a caidinha aqui da frente do novo Civic é a mesma caidinha que tem na geração anterior. Vou dar play aqui, com certeza vai aparecer de novo ali. Another area where you can see that same kind of difference is on the hood. If we look at the previous model Honda Civic, you can see this large indent and multiple distinct body lines, whereas the new model is very subtle and very flat. Now they have also dropped the hood line a little bit and moved this A-pillar back, which gives the whole front end of the car a larger feeling. It almost makes it look more like a larger rear-wheel drive car from the past. Como eu falei no vídeo anterior, quando eu estava apresentando, estava conhecendo o novo Honda Civic, à primeira vista, quando eu olhei para o novo Honda Civic, eu falei, esse carro parece muito maior do que ele realmente é. Parece que as linhas do carro ficaram mais esticadas, mais esparramadas. Realmente parece um carro muito maior. Você olha para esse carro assim de lado, parece quase que um Accord, um Honda Accord, porque dá a impressão que ele é bem grande. E agora que tá com a foto aí de frente, assim, os dois um lado a lado, vocês podem ver ali, ó, a caidinha ali do para-choque na parte superior, onde, perto do capô, aquela caidinha assim, ó, que vai se unindo, né? É muito parecido os dois, só muda que, obviamente, as linhas do anterior eram muito mais agressivas. Você vê pelo capô, a linha do capô que vem assim, sobe e já vai cortando, uns cortes bem profundos, coisa que na nova geração não tem. Até as linhas do para-choque, do farol de neblina ali, você pode ver que é muito parecido, o jeito que o para-choque tá ligado? Só muda que realmente perdeu a agressividade das linhas, ele ficou mais suavizado, mais tiozão. Another detail that they've changed from the old model to the new one is this. This is a very simple thing, you see it on a lot of cars, this rubber strip. Well, with the new Honda Civic, they've shaved that. They've made it simpler and cleaner. And actually, if we move forward a little bit, I like this a lot as well. This piece of black trim on the A-pillar makes this A-pillar appear smaller, skinnier, a little bit more old school. Now let's move. O que ele tá falando aí? Que eles tiraram ali, né, a parte da marcação da solda, né? Que geralmente alguns carros colocam uma proteção de plástico ou uma borracha ali para esconder. No caso do novo Civic não tem mais isso. Então provavelmente, né, a Honda agora tá fazendo essa solda laser. Então não dá mais para ver. O teto fica parecendo que não tem nenhuma junção de uma peça para outra. Isso é bem interessante. Inclusive melhora bastante ali em questão de segurança e muitas das coisas. E acabamento também, né? Move around to the back of these cars and take a look at how the rear ends have changed, because they've changed a lot. Now this taillight is a lot slimmer, it's a lot shorter. If we look at the old model, you can see that is what
enthusiasts called the crab claw taillight. Not everyone's favorite design feature, but it fits with a more wedge-shaped car. Obviously, this new one, much skinnier, much more minimalist. The tail is also integrated, so it has a little bit of a spoiler shape to it. If we move over here to the old model, you can see that this one is not integrated, so more ways that they've simplified the design of these cars. Falando dessa parte ali de traseira, na minha opinião, pelo menos a traseira do novo Civic ficou muito melhor do que a antiga. A antiga, pessoalmente, você vê por foto, parece muito bonita, mas às vezes você olha pessoalmente, eu mesmo vejo e olho e reolho, e até hoje eu não consigo acostumar com a traseira do Civic. Eu achei, não sei, eu não gostei muito dessa traseira do Civic anterior. Já o novo parece que me agradou muito mais a traseira, né? Podia juntar a frente do antigo com a traseira do novo, que ia ficar perfeito. Não que o novo seja feio, o novo pra mim não é feio. O carro continua bonito, o carro continua imponente, parece ser maior. Só que tem aquela, o carro ficou menos jovem, menos agressivo, esportivo. Ficou mais suave, com linhas mais tranquilas, podemos dizer, mais suaves. Now, the number 4 item on our list comes down to the interior and primarily just the quality of it. You notice a huge difference between the materials and the design with this new interior. Now, if I hit this very glossy, very sharp looking start button, everything fires up. And if we kind of back out and just take a look at how this interior is designed, you get a brand new steering wheel, lots of gloss black. Same thing on the door, this indented piece of gloss black trim, a nice looking metal door handle. You've even got this interesting textured material that surrounds your partly metal window switches. If we move over here to the center console, this is all new. It has the same textured material. And I'd say my favorite part of this entire interior is the honeycomb vent design. As you can see, all the way from here on over to right above the glove. No vídeo anterior, quem assistiu, viu eu falando realmente dessa parte do interior. Na minha opinião, o interior desse carro tá bonito sim. Dá uma impressão que o acabamento é muito melhor do que a geração anterior. E com relação a esse difusor do ar-condicionado ali, né? Eu achei assim que, tipo assim, o jeito assim meio favo de mel, sei lá como é que fala isso. Esse formato não me agradou. Porém, se você reparar esse jeito assim de um difusor único, já é um costume grande assim, principalmente da Volkswagen, né? A gente sabe que o Passat, por muito tempo, manteve esse tipo de linha assim, um difusor único. O próprio Gol, né, na versão GT que teve lá no salão do automóvel, tinha esse mesmo difusor contínuo. Então parece que a Honda aproveitou ali as inspirações e trouxe para eles também. Não tá feio, mas poderia ser melhor. The box on the passenger side, everything is honeycomb, so you can't really tell where the vents start and stop. It makes it a much cleaner, simpler design, and you use these levers to move the actual vents around. It's a really simple but elegant way to set things up. It's also kind of cool. This hazard light switch floats in the center here, and I really love how all of these switches feel. They've got a very positive action, so you can tell when you've actually selected something with these different buttons. You can see some different screens behind here. A quantidade It's a digital. really nice layout. Hopping into the 10th generation Civic. Agora da geração anterior. This is a top-of-the-line touring model, the same trim that it is on the 11th generation we're looking at. The materials just aren't on par with the new one. You can see you don't have that same textured finish that you have on the new Civic. You don't have the metal around your window switches. Here above the gauge cluster, it's not that same soft touch. And yet, you know, that honeycomb grille, it really makes a big difference to... Exatamente a sensação que eu tive e o que eu tô falando. Não entrei no carro, obviamente, nem tenho um Honda Civic de nova geração aqui no Brasil. Mas esse daí eu já conheço, já entrei, já olhei, já fiz, aconteci. E realmente, só de ver você já consegue perceber que a nova geração tem um acabamento melhor.
design do painel parece ser mais agradável, o painel agora é digital, melhorou muita coisa. Não que esse exterior seja feio, seja mal acabado, é um carro muito bem construído, um ótimo interior também, tem couro, tem um monte de coisa, mas a geração nova temos que bater palma porque melhorou sim em questão de acabamento, parece ter um acabamento muito melhor do que a geração anterior. Clean up the interior. Same thing, you move down here by the shifter, and this compared to the textured finish that's in the new model. It's a big Tá difference. vendo? O novo já tem uma texturizada no plástico ali perto do câmbio, aqui já não tem. Painel digital, né? Painel de instrumentos de 10 polegadas. O antigo é só um pequenininho ali no meio. So the left one controls the left screen and the right one controls the right screen. And as you can see, I'm selected on safety support here. Speaking of safety technology, you get lane keep assist, you get adaptive cruise control, you get automatic emergency braking. Os comandos do If volante. we move down here to the center console, you can see our drive mode selector. The 3 different drive modes are Sport, Normal, and Economy. And as you can see, there's little animations for that as well. Então tem esporte, Now, normal e moving to the center economy. screen, this is a 9-inch infotainment. Não sei se mudou alguma coisa em It has questão de suspensão na nova Apple geração. CarPlay and Android Auto as Essa standard. central multimídia nova eu gostei And below bastante. that, you also get Apesar que tem gente que não gosta de central multimídia flutuante, né? It's even big enough to fit a iPhone 12 Pro Max, which is a ginormous phone. You also have these 2 charge ports, so really everything that you need. Number 2 on our list comes down to efficiency. Now, the 2 powertrain options with the new Honda Civic are the same as they were on the old Honda Civic. Both of these cars have the 1.5-liter turbo engine. Ambos têm motor 1.5 turbo com engine in the new Honda CVT. Civic does make an extra 6 horsepower, and you still have the 2-liter naturally aspirated engine, which makes the same 158 horsepower that it. Tá vendo, galera? No vídeo passado eu falei que eu achava que realmente ia tido um ganho de potência, né? E realmente teve. Foi um ganho de 6 cavalos. Foi um ganho pequeno, mas realmente teve. Então acabamos de confirmar. Used to. This 1.5-liter turbo engine gets up to 42 miles per gallon on the highway. And if you get the 2-liter naturally aspirated engine, you'll end up getting 1 to 2 mpg better on the new generation of the Honda Civic than you did on the old Melhorou o Honda Civic. consumo, tá? Number 1 Vocês on convertem this aí list de of major galão, differences between the milhas new por Civic galão and the para old one quilômetros por litro. is this. There's no coupe version of the new Honda Civic. It's only a 4-door. However, there is the hatchback version of it, which has yet to be released, and that's coming soon. There's also going to be the Civic Si and the Civic Type R, which are both manual-only, enthusiast-focused options. Both of those cars will be rolling out over the next year. That's all for this video. Be sure to keep your eyes peeled because on June 16th, we're going to have a full review coming with this car, driving impressions and À medida que vai ganhando as versões esportivas, vocês viram ali, tipo, essa não é uma versão esportiva, é uma versão esporte que passou ali rápido no vídeo. Mas já ganha um spoiler preto, rodas pretas, um monte de coisa que vai deixando o carro mais bonito. Então o carro vai começando a perder a cara de tiozão e ganha aquela cara de esportivo, de mais jovem. Eu acho que a Honda tá tentando adotar esse tipo de estratégia aí para poder conquistar aqueles clientes que compravam um Corolla, já que agora o Corolla tá tendo uma cara muito mais agressiva do que ele já tinha antigamente. O Corolla era mais, sempre puxava mais pro lado mais calmo, mais suave, já para agradar as pessoas mais velhas, né, que geralmente buscam carros mais sóbrios, mais tranquilos de design. Já hoje em dia a Toyota tá trazendo ali pro Corolla um design bem mais jovem, mais agressivo, mais esportivo. E a Honda parece que olhou para isso e falou, pô, essa é a hora de eu buscar esses clientes para mim, tentar suavizar o Civic na sua versão comum e deixar as versões mais esportivas como esse Type R com uma cara mais agressiva, né, em cima desse design que já tá agora aí e conquistar os dois públicos ao mesmo tempo, né? Então eu acho que seria uma estratégia muito legal sim, já que a maioria do público desses carros, tanto o Civic quanto o Corolla, realmente são pessoas mais velhas, né? Então são pessoas que estão preocupadas mesmo no conforto, na qualidade, no design do carro e tudo, e que é um carro mais tranquilo de design, não quer muita agressividade, muitos vincos, essas coisas que geralmente as pessoas mais velhas não curtem tanto. Então, com isso a Honda vai conseguir agradar a todo mundo, né? Pode ser que não agrade todo mundo, obviamente, mas é aquele negócio, né? Nem Jesus agradou todo mundo, não vai ser a Honda que vai agradar. and all. We're going to get it out on the road and let you know exactly what it's like. And also drop a comment down below and let us know what you think of the new Civic. Well, yeah.
Espaço de porta-malas tem de sobra. O vídeo dele vai acabar aqui, o resto vai ser só muita propaganda, muitos negócios. Então é o seguinte, galera, eu vou até voltar aqui pro começo onde ele mostra os dois carros, ó. Deixa pausado aqui. Deixa aí nos comentários, o que é que você achou mesmo, se você ainda prefere o antigo, ou se você já tá começando a gostar do novo. Dá pra aceitar o design, porque assim, olhando de frente assim, os dois se parecem bastante. Obviamente que o mais novo ali dá aquela carinha mais suave, linhas suaves. Mas, né, continua sendo um carro bonito. Pra mim é um carro bonito, eu teria tranquilamente, né. Colocaria algumas coisinhas ali nele pra tentar deixar ele com a cara mais agressiva. Quem sabe ali, essa parte ali da frente dele que desce assim, eu pintava de preto ali um pedacinho pra tentar esconder e unir ali com os faróis. Ia deixando ele com a cara mais agressiva. Então, você que gosta de customizar, é fácil, dá pra transformar esse carro aí em um carro mais agressivo, né? Deixar ele mais bonito. E de quebra, você que tá querendo ter aí uma impressão de que você tem um carro grande, que você tem um Honda Accord ou sei lá, um Camry, algo grande, você vai ter essa impressão agora aí. Quem vê você na rua vai achar que você tá andando em qualquer outro carro, menos no Honda Civic, porque ele agora tem uma cara de carro grande, carro brabo. É isso aí, galera, esse vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like, se inscreve e até a próxima. Valeu, falou, fui.